veja, a China é nosso maior parceiro comercial e você disse que na sua gestão o comércio ele floresceu ainda mais, né? Exato. Esses ruídos que aconteceram, dos quais você foi inclusive o protagonista em alguns deles, com o embaixador da China, com a Cátia Abreu na questão do 5G, isso não prejudica, não é uma pergunta retórica, a pergunta é sincera, isso não prejudica as relações do Brasil com a China? O que importa nessa relação, já que esses ruídos que pareceram a nós aqui de fora graves, como assim, né? Parecem graves, mas não são graves, a coisa continua bem... Exato. O que aconteceu sempre? Uma diferença imensa entre a narrativa e a realidade. Então, vamos falar o que realmente aconteceu em relação ao embaixador da China, né? Já falei isso em outras oportunidades, mas tínhamos uma relação correta, né? E desde o começo procurei ajudar a ter uma relação correta com a China, né? Fizemos uma visita bem sucedida do presidente a Pequim, né? Não foi uma visita assim de subserviência, como queriam que fosse. Não foi uma visita de ficar lá 2 semanas na China, não, né? Uma visita correta. Queríamos rebalancear, digamos, nossa relação com a China, que achávamos que estava só muito direcionado ao interesse chinês, enfim. Aí o que aconteceu? Começou a pandemia, aí teve um momento em que o deputado Eduardo Bolsonaro, com muita gente estava falando, olha, isso aqui é o vírus chinês, né? Aí o embaixador da China começou a vituperar contra o deputado Eduardo, né? Seria normal ele se queixar de uma declaração entendida como contrária à China, mas não da maneira como foi feita, não entrando no debate nacional. Mas seria usual ele se queixar em público? Hein? Seria usual ele se queixar em público? Mas de maneira até cortês, né? De maneira cortês. Como os embaixadores brasileiros fazem quando o Brasil é ofendido, por acaso, em algum parlamento estrangeiro. Isso acontece às vezes, né? O embaixador publica uma carta no jornal, fala, olha, o deputado fulano fez uma declaração que é incorreta e tal, né? E não fica ali xingando, ameaçando. Mas pior do que isso, né? Isso ninguém lembra. Então é bom que se fale. O embaixador chinês, naquele momento, retuitou um tweet, agora não lembro de quem, eu tenho o print disso, coloquei no meu Twitter, inclusive, de alguma pessoa que tweetou dizendo a família Bolsonaro é o veneno do Brasil, né? Ele retuitou isso. E o que nós exigimos? No lugar, olha, não estou... Né, fiz uma nota, né, claro, depois falar sobre isso com o presidente da República, qual é a orientação a essa. Então, fizemos uma nota dizendo, olha, não estou defendendo o que disse, ou atacando, não estou falando o que disse o deputado Eduardo Bolsonaro ou qualquer deputado em relação à China, né? Agora, esse comportamento de um embaixador é absolutamente inaceitável. Retuitar uma coisa tão ofensiva quanto o presidente da República é algo que exige desculpas, né? E ameaçar ou falar contra, digamos, a liberdade de expressão de um deputado brasileiro é também inaceitável, independentemente do conteúdo, né? E o que falamos assim, olha, esperamos um pedido de desculpas disso aqui e, se houver isso, em relação ao que foi feito com o presidente da República, eu, no caso, me ofereci, olha, posso inclusive ajudar digamos, pacificar aí entre o embaixador da China e o deputado Eduardo Bolsonaro, que na época era presidente da Comissão de Relações Exteriores, né? Isso foi interpretado como uma coisa anti-chinesa, né? Não, né? Qualquer chancelaria do mundo faria isso. Várias chancelarias do mundo têm feito isso, porque embaixadores chineses têm feito coisas semelhantes, né? Eu, numa audiência no Senado em março, no Senado não, na Câmara, não, no Senado também, eu acho que eu citei quer dizer, tenho certeza que eu citei um caso que tinha acabado de acontecer na França, onde o embaixador chinês foi muito ofensivo em relação a deputados franceses que iam fazer uma viagem a Taiwan, e o chanceler francês, Le Drian, na ocasião, publicou uma nota, Twitter e tal, e uma nota da chancelaria dizendo, olha, isso aqui é inaceitável, um diplomata estrangeiro não pode falar isso aqui na França, não aceitamos, isso aqui é um insulto, né? Então, é a mesma coisa lá, só que lá não tem uma Cátia Abreu lá para nenhum lobby chinês na França para defender os interesses chineses e não os interesses franceses, né? Aqui, né, uma ofensa ao presidente da República, a República dela, a República desse pessoal pró-chinês do Parlamento Brasileiro, né? Eles ignoram, não tem nada, né? Agora, uma coisa que não passar a mão na cabeça do embaixador da China é considerado um gesto ofensivo e gera toda uma série de coisas, né?